Bem-vindos a Trampolim Podcast e ao espaço de debate sobre os assuntos da atualidade. Hoje vamos refletir sobre o estado atual do país, numa perspectiva económica e olhar também para o atual cenário a nível da subida do combustível e a consequente marca dos candongueiros, que por agora os cidadãos estão a pagar entre 200 ao transporte público e ao privado está a 300 kwanzas. Comigo estão dois especialistas, falar de Francisco Pedro Tinjumbila, que é especialista em liderança, e também Luís Jorge, ele responde pelo papel de analista político. Estão cá hoje para então refletirmos sobre este atual paradigma, atual contexto que os angolanos ainda continuam a questionar por que razão esta mudança repentina numa altura em que vários desafios se impõem no país. Meus senhores, muito bem-vindos. Bem-vindos ao Trampolim Podcast. Obrigado, Marcos Correia. Obrigado também à produção da Trampolim Podcast. E é um prazer enorme estar aqui para poder trazer, digamos, aquilo que nós sentimos em volta do que está a acontecer. Prazer é todo nosso. Obrigado, Marcos Correia. Obrigado também à produção do Trampolim Podcast. Não é? É um prazer estar aqui convosco para partilhar aquilo que nós temos, não é? Para trazer ao cidadão. Ótimo. E muito obrigado também para si que neste momento está a acompanhar este debate, um espaço exclusivo. Portanto, antes mesmo de irmos ao nosso tema central, gostaríamos que cada um de vocês pudesse aqui fazer uma introdução sobre o atual estado do país. Francisco, começamos consigo. Atualmente, o país está a passar por um caos. Por um caos, porquê? Porque o cidadão está cada vez mais a pagar pelas consequências do que se vive. Ou seja, não estamos em bom momento. A cada cidadão poderá sentir daqui a pelo menos 4 meses, isso já foi estudado, daqui a 4 meses nós veremos um alto índice de situações desastrosas no país, em função do novo contexto. Acha que estas decisões são apressadas, são atabalhoadas, devia ter alguma calma nesse sentido? Nada acontece por acaso e, obviamente, o que está-se a viver já poderia ter-se vivido há um tempo atrás. Ou seja, esta questão do aumento do preço, Isto vamos falar para depois. Aqui ainda analisar mais ou menos como é que estamos e depois tocamos no combustível. Claramente. Será que Angola está a passos positivos para o progresso? Não. Estamos a cada vez mais a cair para um precipício. Por quê? Porque há mais pessoas a passar fome. Há algum responsável nisto? Conforme dizem os latinos, Nimizaqua inicapite, barbacoa patitureste. O que é que quer dizer? O que significa muita água na cabeça quem sofre a barba. Nós estamos a ter, por um lado, um crescimento econômico, mas por outro lado, um não desenvolvimento econômico. Porque o crescimento econômico é gráfico, desenvolvimento econômico é reflexão na vida do indivíduo. O que não está a acontecer. Ok, muito bem. Luís Jorge, a sua visão sobre o estado atual do país? O meu amigo Francisco. Francisco Tinjumbila. Meu amigo, na verdade o país vai caminhar para o progresso. O que é que prova isto? Há indicadores? Vai caminhar para o progresso. Para nós caminharmos para o progresso, devemos passar em dificuldades. Você não vai para o progresso, sem dificuldades. País sem dificuldades. Por outra, defendeu aqui que a economia no país está baixa. E disse que há 5 anos deveríamos ter situações piores. Não digo piores, há 5 anos. Nós já tivemos situações piores. Estamos a falar há 10 anos que cavávamos buracos, tapávamos e íamos cavar outros buracos na antiga liderança. Trago aqui exemplo que nós temos a situação do Quero. O Quero não pagava imposto. Onde é que vinha? Os produtos do Quero vinha em nome da Casa Militar. Estamos a falar na liderança do ex-presidente José Eduardo dos Santos. Entrou o presidente João Lourenço. Tirou esse tabu e essa situação de que a Casa Militar não se responsabiliza de nenhuma qualquer situação fora. Estamos a falar dos queiros, entre outros. Então está aí o Quero a pagar imposto,
a rebolar onde está a rebolar, que é para poder conseguir ganhar o topo. Estamos a falar novamente, desculpa, estamos a falar ali, que eu conversei com o empresário, Marcos, que disse o seguinte: eu não invisto em Angola. Por que razão? Por que razão? Vem para investir no setor da agricultura, chega o ministro da agricultura, diz o seguinte, que eu tenho 50% daquilo que eu tenho investimento. Sem meter nada. Ok. Para conseguir compreender, estamos a falar na liderança de Eduardo dos Santos. Na antiga liderança Na antiga liderança de Eduardo dos Santos. Agora com a liderança de João Lourenço, como é que estamos? Hoje os empresários já acreditam em Angola. Está a dizer, as saídas do presidente João Lourenço são saídas diplomatas. São saídas para limpar, não é, o cadastro que tinha Angola. Neste momento, o Luís Jorge está satisfeito pelo atual estado do país? Olha, satisfeito ainda estarei, porque nós estamos num progresso e um progresso bom. Quais são os indicadores desse progresso? Na verdade, já estamos a ver Marcos, que o corredor do Lubito já está a funcionar. Companheiro Luís, vamos ser sinceros. Nós temos, claramente, estou aqui no corredor do Lubito, eu não estou aqui a defender política, eu estou aqui a fazer questão de defender aquilo que é o reflexo das decisões face o que acontece na vida do cidadão. Não, mas está a defender mal. Está a defender mal. Não, companheiro, vamos só ficar atentos. Bom, deixa lá dizer, é bom da verdade. O corredor do Lubito não é a salvação de Angola. Mas o corredor do Lubito existe a partir de agora. O corredor do Lubito já vem existir desde o tempo colonial. Estava parado. Deixa-me expressar a minha oratória. Já vem existir desde o tempo colonial. Vamos deixar o Francisco terminar seu raciocínio, por favor. Deixa eu expressar a minha oratória. O que é que acontece? Quando se fala sobre desenvolvimento econômico, pressupõe pão na mesa. Vamos ser sinceros. Desenvolvimento econômico pressupõe pão na mesa, mais pessoas a estudar, menos crianças fora do sistema de ensino, menos prostituição, menos delinquência. Quando acontecer menos delinquência, menos prostituição, pressupõe que já estamos a ir para o desenvolvimento econômico. Falou aqui sobre um progresso. Obviamente, em termos de progresso, nós estamos a falar só de crescimento econômico, não desenvolvimento econômico. Em termos de liderança, liderança para mim pressupõe o quê? Resolver problemas. Ok. Então está a dizer que o presidente, a liderança do presidente José Vou chegar lá, João Lourenço não está a defender. Vou-me desembocar por ali. Deixa-me expressar a minha oratória. Resolver problemas é o maior objetivo de uma liderança, em qualquer lugar. Aquele que resolver problemas e não pode resolver problemas do ponto de vista administrativo. O que acontece é que no final do dia todo indivíduo quer comer. A pirâmide de Maslow, que é a pirâmide das necessidades, diz o seguinte: primeiro é resolver questões básicas, que é o comer e beber água. Quando o indivíduo não come, não bebe água, nós não vamos conseguir... Vou chegar lá. Eu vou deixar que o companheiro Luís expressa-se. Eu estava a dizer que a pirâmide nos ensina que, em primeiro lugar, só a respeitabilidade. O que está a acontecer é apenas reflexo, digamos, uma revolta do cidadão. Imagine, aquele indivíduo que está a fazer manifestação está insatisfeito, ou seja, não tem comida na mesa. O que quer dizer que essas manifestações, esse impacto que vai acontecer a nível social, pessoas de um lado ou outro, manifestações, é mesmo fruto da falta de. A falta de implica que... Ainda bem que tocou na questão da manifestação. E disse muito bem que a manifestação é sinónimo de repúdio, ou seja, de contestar por alguma situação que esteja a acontecer. É um ato de reclamar, não é? É um ato de reclamar. Será que em Angola as manifestações têm surtido efeitos? É assim. Ainda bem que tocou nesse assunto das manifestações. Eu sou contra algumas manifestações no país. Por quê? Por exemplo, a manifestação que aconteceu no dia 13. No sábado, exatamente. No dia 13, que foi sábado, o passado sábado, foi manifestação sem pensamento. Por quê sem pensamento? Por quê? O indivíduo, estou a falar do meu amigo que esteve nessa manifestação que eu vi, vou falar do meu amigo Francisco Teixeira. Foi lá fazer o quê?
Ele é presidente do Movimento Estudantes de Foi lá Angola, fazer vai o quê? representar os estudantes. Representou os estudantes. De que forma representou os estudantes? Porque, de certa maneira, Jorge, Desculpa, senhor Marcos Correia, desculpa mesmo. De que forma representou os estudantes? Você não tem outra... As pessoas não têm outra coisa a fazer. Vandalizar os bens públicos, causando mortes. E depois dizermos que é o Estado que está a causar isso. Não é o Estado que está a causar isso. Então tu estás a dizer não a subida do combustível que marca essa manifestação, a subida do combustível. Nós já fomos ver como é que nós estamos na questão organizacional. Obviamente, eu sou um cidadão angolano que preza sobre a valorização dos bens públicos. A própria Constituição preserva o direito à manifestação, desde que não atente contra a dignidade da outra pessoa humana, desde que não haja vandalização de bens públicos. Mas óbvio, nesse sábado. Portanto, o que acontece? Tudo deve estar alinhado com a consciência. Desculpa, Sr. Francisco. O senhor Presidente da República, a Sua Excelência, Presidente João Lourenço, que se não tem erro, há tempo saiu a público para deixar uma informação que as pessoas foram contra o Presidente da República. qual informação é esta? Eu já não me recordo bem, mas há tempos veio ao público para deixar uma informação e o cidadão foi contra a informação. O Presidente da República sair ao público. Agora, Dizer que ele é o patrão, aliás, o povo é o patrão. Exatamente. É mesmo essa agora. E o povo foi contra. Consigo compreender. Por que acha que o povo foi contra? O Presidente da República teve a Assembleia Nacional para falar sobre o Estado da Nação. O povo foi contra. Então o que é que o povo quer? Uma caixa de óleo? Isso é muito radicalismo. O tipo de povo que temos hoje é fruto dos resultados do tipo de liderança que sempre tivemos. Vamos ser sinceros. Quando com isto, Luís Jorge? Não, deixa terminar. Deixa terminar a minha oratória. Vou deixar vou terminar a minha oratória. Vou terminar a minha oratória. Vou lá chegar, vou me desembocar ali. O tipo de povo que temos, ele foi construído ao longo dos tempos. Os políticos têm dito que 5 anos não é suficiente para uma governação. Precisamos de um pouco mais. Um pouco mais, prontos, mais de 7 anos, 9 anos, não é suficiente para uma governação. Para conquistar o carinho do público ou do povo, conforme se diz, você só precisa trazer aquilo que o povo precisa. Meus senhores, vamos então agora olhar para outro ponto que tinha a ver com a subida do combustível e a grande maca dos candongueiros, que por hoje os cidadãos continuam com a voz muito ativa e a contestar nas ruas e é visível aos olhos de todos. Hoje agora está-se a cobrar 200 kwanzas, ao transporte público e ao privado está a 300 kwanzas. Como é que olham para a questão da subida do combustível? Precisamos aqui refletir. A subida do combustível já era de se esperar. Eu começo por dizer isto. Já era de se esperar porque já havia indícios sobre a subida. O cidadão angolano não está preparado para este impacto. Primeiro, economicamente, financeiramente, o bolso do indivíduo não está em condições para suportar essa quantidade de despesas. Porque o indivíduo é aquele que o seu filho já estuda numa escola com condições péssimas. É o indivíduo que apanha táxi todos os dias. E atenção, o grosso modo da população se locomove pessimamente. Por quê? Porque o seu salário não é suficiente para suprir estas necessidades. Só para veres que não estamos preparados. Fala sobre o salário mínimo nacional. Até o próprio salário mínimo nacional ainda não é suficiente para poder arcar com as despesas que o indivíduo está submetido. Porque o indivíduo tem que pagar imposto, o indivíduo tem que pagar o táxi, o indivíduo tem que pagar o colégio, porque temos poucas escolas públicas, e é este indivíduo que no final do dia come mal. Todo indivíduo que come mal pensa mal, e quem pensa mal age mal. Fruto do que está a acontecer é resultado do que está a faltar na mesa. Aquele indivíduo que antes pagava 150, 200 kwanzas o táxi, agora vai ter de pagar 300 kwanzas. E o salário não subiu, mas o táxi subiu, não é verdade? Isto... Deixa-me... Vou terminar a locução. Portanto, o que está a acontecer é um reflexo de uma tomada de decisão, obviamente, porque alguém teve de tomar decisão.
Luís Jorge, como é que opina esta questão? Como é que estamos? Será que estamos em altura de subir, do dia por outro acordar e dizer, olha, agora o combustível vai custar X? Estamos em altura destas tomadas de decisões repentinamente? Nenhum governo vai de um dia por outro anunciar subida. Mas fomos surpreendidos. Não. Nenhum governo de um dia por outro vai, dormiu, acordou, subiu o combustível. Isso é mentira. Reuniões, há situações que se senta que é para poder pôr as situações na mesa e depois vermos como vamos fazer. A subida de combustível não foi de um dia por outro. Certo. Vamos descartar já isso. Por isso é que eu disse que Sim. era de se esperar. Era de se esperar. Não foi de um dia por outro. O cidadão é que pensa que as coisas são feitas de um dia por outro. Esquece. O Presidente da República não vai te dizer que dormiu hoje e amanhã não soube combustível. Mas é uma e o combustível vem subindo. Ainda pode subir mais. O combustível vem subindo. Por outra, o combustível, a subida de combustível não inibe a falta de pão na mesa. Não inibe a falta de pão na mesa. Mas o companheiro está a ouvir o que está a dizer? Sim. Estás a ouvir o que estás a dizer? A subida de combustível não inibe a falta de pão na mesa. Não vamos nisso. Quando na tua rua o pão pode estar a custar 100 kwanzas e você só tem 50, você vai se arranjar maneiras de ter a comida na mesa. Não é do pão só que você vai viver. Não é do pão. Por exemplo, eu vou dizer aqui uma coisa. O cidadão angolano é preguiçoso. Eu discordo. É preguiçoso porque... Eu discordo. Desculpa, deixa só terminar. Sim. É preguiçoso porque o Estado não dá emprego a ninguém. O Estado não dá emprego a ninguém. Há muito emprego em Angola, no setor privado. O cidadão não acorda cedo. Há dados para isso? Há dados para isso, sim. O cidadão não acorda cedo. Vai à zona econômica, tem muitas fábricas a recrutar. E o cidadão não acorda cedo. E agora está a dizer que a subida de combustível lhe faz faltar o pão na mesa. Não. Lhe trará alguma dificuldade. Vai lhe trazer alguma dificuldade. Mas não vai faltar o pão na mesa. Isso é mentira. A Angola real que nós conhecemos é abono da verdade. A Angola real que nós conhecemos é uma Angola em que o grosso modo da população sofre. Verdade. Sofre porque quer. Não. Sofre porque quer. Deixa-me terminar a minha locução. Eu vou desembocar. Sofre porque quer. Eu vou desembocar por ali. O grosso modo da população angolana sofre. Sofre por quê? Sofre porque é aquele indivíduo que tem poucas oportunidades. Falou aqui sobre essa questão de muitos empregos à disposição. Deixa cá lhe dizer, de forma direta, meu prezado líder, deixa-lhe dizer que nós temos... A maior parte da população angolana é jovem. E o jovem precisa de quê? De emprego. Para que o setor privado funcione, em primeiro lugar, deve haver uma influência positiva de quem governa. Ou seja, de quem lidera. Quando eu falo de quem lidera, eu estou a falar mesmo sobre as instituições de grande instância a nível de Angola. Estás a falar do governo, quer dizer que estás a dizer... Não, Francisco, quer dizer que está a dizer que o presidente João Lourenço não está a governar, tem que sair do poder. Não, falaste agora. O presidente João Lourenço está a liderar com mão de quem? Sozinho? Também estás a dizer a liderança de João Lourenço. Deixa lá tem que sair do poder. Já falou que tem que sair do poder a liderança de João Lourenço. Não, o cidadão está a dizer assim. Não, o meu irmão Francisco está a dizer isso. Está a dizer meu irmão Luís, e está a bater a boca na botija. Está a dizer que o João Lourenço e a sua liderança tem que sair do poder e entrar uma outra liderança. Meu irmão Francisco, vamos aqui, estamos aqui. É sua versão. E na verdade, entrar uma outra liderança... Vamos colocar uma ordem, deixar o Francisco falar, depois o Luís falar. Vou lá desembocar. Portanto, o que é que está a acontecer? A Angola real que nós conhecemos é uma Angola real de falta de emprego, porque é preciso descer, é preciso sair do gabinete. Não, deixa descer. Não, vamos descer. Vamos sair dos gabinetes e vamos voltar para as ruas. Nós estamos saindo dos gabinetes. Não, é preciso às vezes o líder saia do gabinete, venha ver, vai lá ver. Há pessoas que para comer é transpirar. Um indivíduo que por um lado, tem um salário mísero, já é um sofrimento. Repare, existem várias formas de tornar o indivíduo escravo. Um indivíduo que ganha 70 mil kwanzas ou 75 mil kwanzas e vive no centro da cidade é um escravo. É um escravo por quê? Porque, em primeiro lugar, ele é escravo de si próprio. Por outro lado, é escravo do seu patrão. E por outro, é escravo de quem faz o táxi. E por outro, ainda é escravo de quem governa.
Estamos a perceber. Está a dizer que o governo João Lourenço, escraviza o cidadão angolano. Ainda assim, muito bem. Não vamos agora as implicações do que está na base. Francisco. Na base está que ele sente-se melhor onde ele consegue gastar o seu dinheiro, porque ali não tem... O companheiro tem que estar na pele do indivíduo. Não vamos sair do foco da nossa conversa. O não é professor, Francisco, um tempo de ordem. Uma pergunta direcionada ao Luís e depois para o Francisco. Luís, do ponto de vista sociopolítico e económico que o país atravessa e agora com esta novidade dos combustíveis, acha que estamos em boa altura para as alterações? Como é que vê o povo angolano do ponto de vista desses aspectos que aqui foi mencionado? Já estamos em altura. Sabe por que estamos em altura? Não. O presidente João Lourenço, quando entrou no poder, encontrou o cofre de Estado vazio. O cofre de Estado vazio. O que é que quer justificar? Justifica-se que, na verdade, nós não estávamos bem economicamente. Nós temos que economicamente estar bem. Para economicamente estarmos bem, nós devemos algumas coisas meter no seu lugar. Com a subida do combustível, não se justificava no tempo na governação do presidente José Eduardo dos Santos. Indivíduos da liderança de José Eduardo dos Santos que faziam contrabando de combustível. Esse combustível entrava pelo corredor do Lobipo. Então a subida de combustível é para liquidar algumas dívidas? Temos muita dívida para ser liquidada. Então a subida de combustível vai liquidar essas dívidas? Tem que liquidar para poder trazer receita ao cofre de Estado. Francisco, continua com a mesma ideia? Meu companheiro Luís, eu fui ouvindo atentamente, prezado, a sua locução, a sua abordagem, e eu começo por lhe dizer o seguinte. Essa questão do repatriamento de capitais, não é de agora? Essa questão da busca, até, digamos, intensificou-se mais os impostos nos últimos tempos. E quem está a pagar isto? É aquele indivíduo que nada tem, ou seja, é o cidadão. O cidadão viu-se obrigado aos seus impostos aumentarem, viu-se obrigado a pagar tudo aquilo que está fora do seu plafond econômico, viu-se obrigado a viver uma vida de miséria. Eu costumo dizer, e até está escrita na minha obra, você não precisa entrar na mente de um líder para ver o que ele pensa. Olhe nos seus resultados. E até, claro, a Bíblia diz, pelos seus frutos os conhecereis. Se temos péssimos resultados, é porque há má liderança. Muito bem. Agora vamos para o último ponto que tem a ver com a análise dos dois convidados neste requisito sobre que país nós teremos, que Angola nós teremos e como é que os senhores olham Angola. Qual é a perspectiva que os senhores têm para o país? Que Angola nós teremos daqui para frente do ponto de vista de desenvolvimento social? Tivemos tempos das vacas gordas. Aquele tempo das vacas gordas, primeiro, fragilizou a forma de pensar do próprio cidadão. E quando o companheiro diz que a culpa é do cidadão, também está errado, não concordo. A culpa, ou seja, o problema é antigo. Tivemos tempos em que não fomos ensinados como gerir finanças. Tivemos tempos em que não fomos ensinados a criar celeiros. Tivemos tempos em que o indivíduo vivia uma vida descoordenada. E essa vida descoordenada também foi fruto de um sistema político. Porque é sob gestão. Agora, entramos em tempos difíceis. Só que esses tempos difíceis precisam de uma construção. O mínimo que precisaríamos ter é 4 anos de preparação. Muito bem, Francisco, obrigado. Agora, o que é que se espera? Daqui a pouco, a economia pode crescer. Quer dizer, já está a crescer, só que não está a desenvolver. Então, o desenvolvimento não será agora. Ou seja, não é a governação de João Lourenço que vai definir, digamos, que vai trazer a esperança do indivíduo. Muito bem, Francisco. Mais um ponto para o Luís Jorge, já para encerrar mesmo este ponto. Francisco, falou das vacas gordas. Nós em Angola nunca vivemos vacas gordas. Nós pensávamos que vivíamos vacas gordas. Vou repetir. Nós em Angola não vivemos vacas gordas. Pensávamos que vivíamos vacas gordas. Por exemplo, não, naquela época o litro de óleo estava 200 kwanzas. A caixa de massa estava 1.500.
Ok. A crise era escondida internamente. Reuniam-se os líderes, tiravam dinheiro dos bolsos deles. Não vou citar aqui o nome desses líderes. Se eu citar aqui, naquela época. Deixa com licença só. Que tipo de dinheiro que tem que estar no bolso do líder? Tiraram dinheiro dos bolsos. O dinheiro e esse dinheiro que foram tirados tem que dos estar bolsos circular. é dinheiro do cofre do Estado. Por isso é que o cofre do Estado ficou mesmo vazio. Que eles escondiam fora dos países e traziam as mercadorias, que é para poder chegar nos armazéns e dizer que a caixa de massa tem que ser a 1.500. E o indivíduo com dinheiro dele vai lá comprar massa, a caixa de massa, porque tem uma caixa de coxa na arca, está bem, porque o cão come coxa. Presidente João Lourenço veio reeducar o cidadão angolano. Veio reeducar e mostrar que vocês viviam dificuldade sem saber. Não achas mesmo que uma estratégia nesta fase poderia limpar o bom nome de João Lourenço? Não, deixa eu só terminar. Uma estratégia. O presidente João Lourenço está limpo. O nome dele está limpo. O nome está limpo porque eu estou a gostar de 100%, Não. 70% da governação do não presidente se João pode Lourenço. tapar o Estou a sol gostar. com a Não estou a tapar, eu estou a peneira. falar o que eu vejo. E é a verdade, camarada Isso aqui Francisco. chamamos de Camarada síndrome. Francisco, camarada Francisco, com licença. Camarada Francisco, com licença. Essa síndrome, Camarada companheiro, só para Francisco, teres uma desculpa, noção. camarada Francisco, Meu com licença. companheiro Eu não Luís, lhe cortei, com licença. Não, é preciso salvar esse Não, ponto. já vai falar. Ordem, Francisco, um ponto de ordem. Vamos Sim. já, Esse Francisco. ponto é- Você tem que educar o seu filho quando tens e quando não tens. E quando não tens, não mostra que tens. Está conseguindo compreender? Por exemplo, eu vou ter aqui um exemplo muito real. Companheiro Luís, Vou é dizer, da responsabilidade. onde é que ia o dinheiro? Luís, Onde é que ia naquele tempo? Não, deixa-me só o pegar este dinheiro ponto. da merenda escolar. Ah, não, tinha merenda escolar. Era maneira de desvio de dinheiro. E o presidente hoje vem te mostrar que, na verdade, primeiro vamos organizar as escolas antes de trazer merenda Então escolar. acha que na outra hora tudo estava desorganizado? Muito e desorganizado. que o atual governo está a organizar? Estava muito desorganizado. Muito desorganizado. O país está bom por esta altura. Por isso é que eu disse, e vou voltar a dizer, para termos progresso, certo? Temos que viver em dificuldades. Estamos a viver em dificuldades porque o presidente está a endireitar o país. Daqui a 5 anos nós vamos ter um país progressivo. Daqui a 5 anos? Daqui a 5 anos. Há Já se dados? pensava, Sim. companheiro Luís. Vamos é ter um assim, país progressivo. Eu costumo Francisco dizer, concorda com esta narrativa de que daqui a 5 anos Angola terá brilhos em termos de os mais desenvolvimento? velhos na minha terra diziam Vimbonda muafa unjamba, ombangulo unjamba muito. Quer dizer, quando numa aldeia morre um elefante, a conversa deve ser elefante. E a conversa aqui é a falta de comida na mesa. Portanto, o que está Defende acontecendo... que o angolano não tem comida na mesa. Meu irmão... Quer dizer, Quando- defende mas, que o calma, presidente da a pergunta República é, qual não é- tem não- capacidade de pôr comida na mesa do Meu irmão, angolano. deixa eu lhe dizer. Qual é o angolano que está a comer de verdade? Não, Francisco, o que Precisamos é separar. comer de verdade? Não, Mas o que é não, comer de não, verdade? O que é comer de verdade? O angolano sai daqui da Angola para ir na Europa ficar debaixo da ponte? No princípio da minha locução, eu fui claro e disse... Largam Não, empregos não, aqui para irem viver não. debaixo da ponte? Isto, ainda bem que tocou nesse aspecto. A isso chamamos de fuga de crânios. Angola nunca viveu momentos de maior fugas de crânios do que nos últimos tempos. Viveu. Não, Viveu piores momentos. Não, deixa- Em 92, Não. viveram. Deixa- 92, deixa- Portugal estava cheio. Meu irmão. Em 92, Portugal estava cheio. Deixa-me E dizer. tinham que ser deportados alguns estrangeiros. Companheiro Luís, em deixa eu Portugal. dizer. A fuga de crânios é perigosa para um país. Por quê? Imagine, todo indivíduo que consegue um dinheirito, já quer tratar passaporte, já quer tratar o visto, já quer sair da Angola. Grande parte, o grosso modo dos indivíduos que depois conseguem um dinheirito, o sonho é sair da Angola. A pergunta é, o que é que move o indivíduo a sair desse país? É fome? Não, calma ali, É calma, fome? calma, companheiro. Portanto, o que está a acontecer realmente é fuga de crânio. A fuga de crânio inicialmente vai fragilizar o país, porque grande parte, o grosso modo desses indivíduos, muitos que estão a sair daqui, uns estudaram mesmo, só que não têm oportunidades. Nós vamos ver que não é fuga de crânio. Fuga de crânio. Vamos ver que não, porque Meu esses irmão. angolanos querem voltar. Não, meu irmão, deixa-me dizer. Esses angolanos querem voltar, estão a viver lá, estão a chorar. Onde é que aconteceu o êxodo? O êxodo rural, precisamos aqui entender, o êxodo rural é o movimento de indivíduos do campo para a cidade.
Quando o indivíduo sai do campo para a cidade, é porque entendeu que aqui não há condições de habitabilidade. Então quer dizer que tá Angola é que é o campo. Exatamente. E vai para a cidade na Europa. Estás a dizer que Angola é o campo e está indo para a cidade na Europa. Metaforicamente, companheiro, metaforicamente, Só Francisco, estou querendo dizer Francisco, meu amigo, todo indivíduo meu amigo, por si meu só, amigo. por si só, vá em Está busca com possibilidade, de condições. tá com ideia de sair da Angola? Agora, essa Angola precisa de mim. Exatamente, só para finalizar já, certo? Só para encerrar, Ok. deixa lá dizer, ninguém sai de um lado para o outro à toa. Todo indivíduo que sai de um lado e vai para o outro é porque entendeu que aqui não tem as condições que eu busco. Vamos então à última consideração. Os Já estamos sociólogos, no final do programa, então os sociólogos só terminar o dizem, raciocínio, exatamente. Ube homos ibi societas, onde há homens, há sociedade. E a sociedade é feita de valores. Então Angola não Muito tem obrigado, homem, não tem Francisco. sociedade. Luís Jorge. Angola não tem homem, Há não tem sociedade. sociedade. Não, você não pode subscrever. Luís Jorge. Isso Não agora. pode não pode subscrever a minha locução. Portanto, o que está a acontecer é efetivamente Muito obrigado, muito obrigado. Luís Jorge. Fique claro, um minuto só faz favor. Fique claro, e os meus amigos angolanos, os meus irmãos angolanos que estão fora da Angola, estão na Europa, fica claro que Angola, daqui a 5 anos, tem um bom progresso. E vocês vão querer voltar. Chegamos à reta final de mais um debate especial aqui na Trampolim Podcast, um espaço de conversa aberta sobre os assuntos da atualidade. Hoje falamos sobre o estado atual do país, com principal foco na questão do combustível, numa altura em que subiu para 400 kwanzas o combustível, exatamente, e os táxis, o azul e branco está a custar 300 kwanzas e o público está a 200 kwanzas. Tivemos aqui no painel Francisco Pedro Tinjumbila, ele que é especialista em liderança, e também Luís Jorge, jornalista e analista político. Muito obrigado por terem vindo. Esperamos tê-los nas próximas oportunidades. A Trampolim Podcast agradece também pela presença dos convidados. Ao Otávio Lutuima, agradecemos também pela veste. Ao Mwanza Studio, eu sou Marcos Correia. Até a próxima. Boa semana.